Queremos darle las gracias por estar esta noche presentes. Tenemos de invitada a la doctora Michelle Gómez. Ella nos va a tratar el tema de hoy, es qué desafíos encontraremos en la odontología en las próximas décadas. ¿Estás preparado? Muito obrigada. Então, gente, é um prazer muito grande estar aqui podendo falar um pouco sobre esse tema, que também me deixou bem intrigada, né? Então, vou falar uma breve história sobre esse tema, que é o seguinte. Eu sou ortodontista, né? Sou clínica, na verdade, não trabalho muito na carreira acadêmica, mas eu presenciei, trabalho muito com jovens, eu tenho presenciado um envelhecimento grande, né? Retrações gengivais, muita sensibilidade, e eu comecei a ir atrás para saber o que estava acontecendo, né? Eu comecei a investigar primeiro sobre cremes dentais, escovas de dente, e as coisas foram linkando, e eu cheguei nas doenças não cariosas, que é um tema muito recente aqui no Brasil. Eu não sei se aí na Colômbia como está difundido esse tema, mas assim, ele já tem sido estudado no mundo inteiro, né? E assim, quem leva esse tema, aborda muito esse tema, é um professor de dentística da Faculdade Federal daqui do Brasil, de Uberlândia, e ele chama Paulo Vinícius Soares. Inclusive ele escreveu 3 livros, um com João Grippo, que era um pesquisador americano que faleceu há pouco tempo, e falando sobre lesões não cariosas. Então ele investigou muito sobre isso, e a partir disso ele também escreveu um livro sobre hipersensibilidade dentinária, e aí ele fez um terceiro livro, que é o livro que eu me baseei para poder falar um pouco para vocês sobre esse tema, e ele chama Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, nada do que vocês vão ver está associado à ortodontia, à ortopedia. De certa forma, sim, vocês vão ver que o paciente é um todo e a gente precisa investigar. Hoje eu vejo que eu preciso investigar meu paciente antes de fazer qualquer tipo de tratamento, seja um reabilitador, um tratamento ortodôntico, enfim. Qualquer procedimento que eu precise fazer, eu tenho que enxergar o meu paciente como um todo. E a partir daí, definir quais são as metas a serem trabalhadas. Uma outra coisa que eu observei também, até foi uma dúvida desse colega que eu falei para ele investigar, é que a quantidade de retrabalhos que a gente tem presenciado no consultório, em relação à restauração de classe 5, em relação à hipersensibilidade pós-clareamento, às vezes coroas trabalhos protéticos muito bem adaptados no primeiro momento, depois de 1, 2 anos, eles soltam, eles degradam, trincas de esmalte, né, trincas de dente, na verdade, onde o paciente ele não tem o que fazer, tem que tirar o dente e fazer implante. Enfim, todas tudo isso que a gente tem presenciado tem a ver, de certa forma, com o tema que a gente vai abordar aqui. E, como diz o professor o PV, na verdade, que é o apelido dele, que é o Paulo Vinícius Soares, eu vou falar PV alguns momentos. Ele fala que, na verdade, é a nova ordem da odontologia, que a gente vai presenciar não problemas de cáries mais, né? Assim, ela já está muito controlada por causa da fluoretação, por causa dos cremes dentais, mas agora a gente vai observar
os problemas das lesões não cariosas. O que é isso? São manifestações, né, na boca, devido a outros problemas sistêmicos, e isso é o que a gente vai presenciar e vai tratar nas próximas décadas, né? Então, por isso, vou abrir aqui a minha tela, então, o tema do meu trabalho, o título da minha apresentação é isso: quais os desafios que encontraremos na odontologia nessas próximas décadas? Será mesmo que a gente está preparado para isso acontecer? Bom, nós temos deparado com os problemas com essas características, né? Então, o que acontece? Eu tenho lesões cervicais, né, onde eu não vejo a incidência de cárie nenhuma, né, mas eu tenho percebido algumas retrações gengivais em determinadas áreas, não generalizado, e numa boca que a gente percebe que está, de certa forma, uma higienização satisfatória. Eu não tenho problemas periodontais aqui para que haja retrações desse tamanho. E aí eu me perguntava, será que esse paciente, então, ele escova mais nos pré-molares do que nos incisivos centrais? Será se ele não escova tanto nos incisivos inferiores? Ele escova mais nesse pré-molar aqui do que no primeiro, escova mais no primeiro molar inferior do que nos pré-molares? Então, não faz sentido eu buscar só o creme dental, a abrasividade do creme dental, escova de dente, enfim. Outras características também que a gente tem presenciado no dia a dia clínico são essas perdas de estrutura dental aqui, essas erosões aqui nas regiões, principalmente nas regiões, nas palatinas, né? Problema também de desgaste em pré-molares, nas oclusais. Será se isso mesmo é só um bruxismo, um apertamento? Então, assim, o que está acontecendo com essas bocas, né? Então, uma outra foto aqui da lateral do mesmo paciente, no mesmo paciente que eu postei da primeira foto, a gente vê que são lesões, às vezes, isoladas. Então, assim, o que está acontecendo com esse paciente, né? Então, a gente sabe que as lesões cariosas, ela precisa de algumas coisas para poder acontecer. Então, eu preciso de um tempo, eu preciso de uma dieta não favorável, preciso de um hospedeiro suscetível, e eu preciso de um tempo para poder acontecer, mais um micro-organismo, senão eu não tenho ação de uma cárie. E quando eu tenho a cárie, eu removo, eu trabalho no que levou a cárie, e aí eu vou controlar esse paciente. Então, eu vou melhorar a escovação, eu vou melhorar a dieta desse paciente, e ele não vai ter cárie, ele vai ser controlado. Mas o que a gente tem visto hoje em dia são as lesões não cariosas. O que são essas lesões não cariosas? Elas são lesões que não dependem ela não tem uma origem bacteriana. Ou seja, ela tem uma saúde bucal mais ou menos controlada, ou seja, a gente não vê problemas de inflamações, mas a gente observa que os dentes, o osso, o periodonto e a polpa, ela está acontecendo, ela não está no seu estado normal. A gente observa desmineralização, cavitações, reabsorções, retrações gengivais e danos pulpares. Às vezes a gente observa no consultório paciente que o dente está rígido e de repente ele está necrosado. O dente está rígido, de repente a polpa está toda calcificada. E o que pode estar acontecendo? Então, isso faz parte das lesões não cariosas, que a gente tem presenciado no dia a dia do nosso consultório. Então, ela se desenvolve, essas lesões não cariosas, ela se desenvolve numa boca que eu tenho uma higiene adequada. Mas o que vai modular esse problema?
é o estilo de vida que a gente muda, né? Atualmente, a gente está sempre mudando o nosso estilo de vida e os hábitos específicos que a gente tem. Então, a lesão não cariosa, ela tem essa causa. A mudança, ela é modulada pela mudança do nosso estilo de vida. Quando a gente vê o fator etiológico das lesões não cariosas, a gente tem 3 fatores principais. A gente tem a fricção, que é o ato da gente fazer a escovação, usar escova, creme dental com abrasivo, sendo que ele sozinho, ele tem um risco muito baixo, né, para poder instalar essa lesão não cariosa, né? Quando a gente tem o fator tensão, ele sozinho, ele já tem um risco baixo. Essa tensão seria o quê? Os hábitos parafuncionais, o bruxismo em vigília, o bruxismo noturno, os contatos prematuros. Então, ele sozinho, ele pode provocar, só que com um risco muito baixo, essas lesões não cariosas. E um outro fator importante, e esse é um fator que tem um risco mais, um risco moderado, na verdade, se ele estiver sozinho, que a biocorrosão. O que é isso? São a presença de ácidos na cavidade bucal, na saliva, onde a saliva não consegue tamponar e vai alterando esse processo de mineralização e desmineralização do dente. Então, quando eu tenho uma associação de fricção com a biocorrosão, eu tenho um fator bem aumentado de desenvolver a lesão não cariosa. Quando eu tenho a minha fricção junto com os meus problemas de tensão, que é apertamento, contatos prematuros, eu vou ter também um risco moderado de surgir essas lesões, né? E quando eu tenho a associação desses 3 fatores, aí sim eu vou ter a minha lesão, a doença não cariosa, as lesões nas cervicais, né? Então, Michele, mas me explica, me dá um exemplo sobre isso que você acabou de me falar. Bom, eu tenho um paciente, por exemplo, um indivíduo que ele dorme, né? E durante o sono ele tem episódios de refluxo gastroesofágico. E aí ele tem esses episódios, às vezes ele nem sabe que ele tem esses episódios, e aí quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz, ele vai escovar o dente, porque o gosto da saliva dele tá ruim, então ele vai usar o creme dental e a escova. Às vezes o creme dental dele tem um fator RPA maior, um abrasivo maior, com mais abrasivo o creme dental. Então, ele escova esse dente e logo na sequência, então, o que eu tenho aí? E tudo isso antes de tomar o café. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um fator de tensão a noite inteira, eu tenho um fator de biocorrosão, que é o ácido do refluxo gastroesofágico, e eu tenho um fator de fricção, que é o creme dental com a escova. Então, isso vai se repetindo e, consequentemente, vai acontecendo as lesões não cariosas. Bom, mas quais os sinais clínicos dessas lesões não cariosas? O primeiro sinal da lesão não cariosa é a hipersensibilidade dentinária. Então, ela é uma dor aguda, de curta duração, e ela acontece quando a gente tem algum estímulo térmico, ou tátil, ou químico, ou então combinação entre eles, e eu vou ter essa dor, essa hipersensibilidade. Essa hipersensibilidade, ela acontece através de 2 mecanismos, ou através da exposição do túbulo dentinário, que é a movimentação do líquido ali no túbulo dentinário, ou então ele pode acontecer no esmalte vulnerável. O que é o esmalte vulnerável? O esmalte que ele está corroído, o esmalte que está com bastante trincas, ele está
ele está mais permeável devido ao desequilíbrio salivar, e aí ele vai perder a sua capacidade de isolamento térmico. Isso acontece mais na região cervical dos dentes. Não necessariamente eu tenho retração gengival para ter a hipersensibilidade dentinária. Por quê? Porque como eu tenho trincas no esmalte que expande que vão até a dentina, atinge a dentina, eu posso ter a sensibilidade causada mesmo não tendo as retrações gengivais. Um outro sinal clínico é a retração gengival. Essa retração gengival, como a gente viu na primeira foto, ela não está linkada a processos inflamatórios, placas bacterianas. Aqui, a retração gengival, ela está acontecendo por causa do apertamento, pelo toque prematuro dos dentes, às vezes, e eu faço uma compressão do meu dente no osso, fazendo com que a tábua óssea vai se reabsorvendo e a retração acontece. E a gente percebe isso, a retração gengival, ela é pior aonde eu tenho um fenótipo gengival delgado, delicado. O que é isso? Não tenho muito gengiva inserida. Então, essas retrações, elas acontecem mais em indivíduos que têm esse fenótipo. Porém, a doença não cariosa, ela pode acontecer mesmo em fenótipo periodontal mais grosso. Só que ela não tem, pode ser que não tenha a retração. A lesão cariosa, ela fica por baixo da gengiva, aonde acontece os sinais, né, de hipersensibilidade, as corrosões, erosões. Então, elas podem acontecer também no periodonto com bastante gengiva inserida. Outro sinal clínico da lesão não cariosa são as trincas de esmalte e dentina, né? Sendo que o esmalte, ele é um tecido mais duro que a gente tem no corpo. Porém, ele é mais friável, ou seja, ele consegue, ele propaga mais as trincas. Essas trincas, elas podem ficar apenas no esmalte, como ela pode atingir a dentina também. Então, ele acaba sendo mais friável que a própria dentina. Então, na região da cervical dos dentes, ou seja, ali pertinho da gengiva, é a região onde eu tenho o esmalte mais fino. Então, nessa região, a gente tem mais trincas, né, microtrincas, e é onde a força de apertamento, por exemplo, é onde tem maior força de apertamento, na cervical dos dentes. Com isso, o esmalte ele fica mais permeável, né, e ele fica com mais sensibilidade, onde o paciente sente mais sensibilidade dental. As trincas, se elas estão sozinhas no dente e o paciente não tem nenhum sintoma de lesão não cariosa, sensibilidade, tá tudo bem com ele, né? Quando a gente tem o paciente num grupo de risco, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, e ele já tem alguns sinais de lesão não cariosa, essas trincas, elas já não são saudáveis, né? Então, com certeza, ela é um sintoma das lesões não cariosas. Um outro sinal da lesão não cariosa é o dano pulpar. Então, o que acontece? Quando eu tenho bastante apertamento, principalmente o apertamento em vigília e o toque prematuro dos dentes, eu posso comprimir o feixe vasculo-nervoso do dente. Isso vai provocando as isquemias e, ao longo do tempo que isso vai acontecendo, acaba dando as isquemias e acontecendo as necroses assépticas, ou muitas vezes calcificação pulpar. E a sensibilidade dentinária também,
quando ela se torna uma coisa mais crônica, é uma dor crônica, né, e persistente ali, pode também evoluir para uma pulpite irreversível, e também isso acaba sendo um sinal de lesão não cariosa. E outro dano pulpar que acontece também é quando acontece a formação de dentina terciária, né? E vai diminuindo ali o espaço volumétrico da câmara pulpar, porque ela vai reagindo contra esses agentes que vão desgastar, que vão corroer a estrutura dental, e com isso a polpa acaba ela calcificando, né, e necrosando muitas vezes. Bom, então até aqui nós falamos sobre a lesão não cariosa, tá? Mas, Michele, e o que significa a síndrome do envelhecimento bucal prematuro, né? Que é a SEPB, que a gente chama aqui no Brasil. A síndrome do envelhecimento precoce bucal, ela é uma manifestação de várias enfermidades sistêmicas, né, várias doenças sistêmicas que vão se propagar dentro da cavidade bucal. Isso daí é modulado principalmente pelo estilo de vida que a gente havia falado. Então, por exemplo, me dá um exemplo, Michele. Então, os problemas, os distúrbios do sono, os problemas gastroesofágicos, a alimentação, a dieta alimentar, tudo isso daí, mais os distúrbios, como que fala? Psiquiátricos, psicológicos, tudo isso daí, ele vai fazer o quê? Ele vai ter alguma sequela na boca. Então, o indivíduo, normalmente, ele apresenta um estado patológico na boca e, na verdade, não é um problema bucal, e sim um problema sistêmico que a gente vai precisar investigar e fazer o paciente entrar num estado de normalidade para a gente conseguir reabilitar. Então, ele apresenta dentes, periodonto, a polpa, o osso, até mesmo a ATM, músculos, eles vão estar tudo alterado, ou seja, eles não vão estar condizentes com a idade dele. Então, muitas vezes, a gente vê um indivíduo com 30 anos de idade e ele, quando você olha para a boca dele, ele está com uma boca de 60, 70 anos de idade. Só que com 60, 70 anos de idade, é normal ter essa boca sem dor, sem grandes problemas. O problema está na nossa mudança de vida, no que a gente está vivendo hoje, e isso está acontecendo precocemente. Então, pode ser que daqui 10 anos, 20 anos, se a gente não conseguir controlar essas manifestações, a gente os pacientes, eles não vão ter mais dentes, né? Eles vão estar com grandes problemas aí para a gente cuidar. Bom, a síndrome do envelhecimento bucal, então, depende do estilo de vida. Então, por exemplo, quando eu tenho uma mudança de estilo de vida, Michele, me dá um exemplo, o lockdown que a gente sofreu, né, na pandemia, que a gente ficou preso sem fazer nada, então a gente desenvolveu crises de ansiedade, a gente teve problemas, desenvolveu vários problemas gástricos, tivemos que trabalhar, muita gente que trabalha no mundo corporativo, né, e empresarial, tiveram que trabalhar nas suas casas, onde a gente tinha o horário de trabalho, o horário de cuidar da casa, os filhos junto com família. Então, tudo isso
mudou o estilo de vida, e com isso teve as alterações, as enfermidades. Então, um outro exemplo, uma gestante. Então, ela tinha um estilo de vida antes de engravidar, e aí ela engravidou, teve várias alterações no seu corpo, e a partir daí, quando o bebê nasce, a vida dela vai mudar completamente. Qualidade de sono vai piorar, ela vai precisar amamentar, então ela vai sofrer várias alterações, enfim, as preocupações, tudo isso vai mudar o estilo de vida e pode ser que a gente tenha essas manifestações acontecendo no nosso corpo e se propagando na boca. Então, as enfermidades, né, os distúrbios gástricos, transtornos psicológicos e psiquiátricos, transtornos do sono, né, os distúrbios do sono, os hábitos alimentares. Aqui, quando a gente associa todos eles, ou alguns, junto com disfunção temporomandibular, dor orofacial, a gente vai ter, então, uma doença, uma enfermidade não cariosa na boca. E ela pode acontecer com danos pulpares, então a gente tem a isquemia, calcificação, necrose pulpar, a gente tem retrações gengivais, reabsorção óssea, as lesões cervicais não cariosas, que ela pode acontecer na cervical, ou cruzar, ou em qualquer face do dente. Eu posso ter sensibilidade em qualquer área do dente também, mais comum na cervical dos dentes. E eu posso ter fratura ou trincas, tanto no esmalte quanto na dentina, levando até, às vezes, a perda do elemento dental. Então, essas alterações, mais para frente, a gente vai classificar, e vocês vão observar que essas manifestações, a longo prazo, elas vão piorando cada vez mais, e a gente precisa controlar esse paciente, saber controlar esse paciente, para depois entrar no trabalho curativo. Por quê? Porque senão a gente vai fazer o retrabalho, coroas vão soltar, restaurações vão soltar, e na verdade foi erro de técnica? Não, foi na verdade erro de diagnóstico, né? Então, aqui nesse diagrama, eu mostro aqui, esse daqui ele está nesse livro, que eu depois no final vou mostrar para vocês, que é o diagrama dos principais fatores de risco para a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Então, primeiro, eu tenho que olhar meu paciente de fora para dentro. Então, o que eu tenho que ver? Quando ele chega para mim, eu tenho que ver qual é o estilo de vida dele. Então, o estilo de vida, se ele é um atleta, se ele tem alguns hábitos ocupacionais, se ele é dependente químico, ou se ele é um vegano, vegetariano, porque tudo isso, todo esse estilo de vida aqui, ele vai refletir na minha cavidade oral, né? Então, a partir do momento que eu olho o estilo de vida dele, o que eu vou ver? Na parte superior do diagrama, a gente tem algumas alterações de transtornos psiquiátricos, que são ansiedade, depressão, burnout, bulimia, anorexia. Todos esses distúrbios aqui, eles vão desencadear um bruxismo, tá? Principalmente o bruxismo em vigília. E aí, eu também tenho os distúrbios do sono. Então, esse distúrbio do sono, ele pode ser insônia, ronco, apneia do sono, desordem do ritmo circadiano. Então, todas essas alterações, eu vou desencadear o bruxismo também. E o bruxismo, como a gente viu lá no começo, ele é um fator de tensão e ele vai provocar a lesão não cariosa. Então, eu tenho aqui o bruxismo em vigília e o bruxismo do sono atuando, e o indivíduo ele pode atuar das duas formas, tanto do sono quanto o de vigília.
Na parte inferior aqui do diagrama, a gente tem as doenças gastroesofágicas, que são hérnia de hiato, o refluxo gastroesofágico, né? Então, gravidez, pós-bariátrica, pacientes que passaram por cirurgia bariátrica e redução de estômago, então a gente tem muita alteração do pH salivar. Então, isso são fatores, eles vão desenvolver fatores de biocorrosão. E quando eu tenho hábitos alimentares como bebidas corrosivas, óleos, né, vinagres, dieta esportiva, que normalmente é uma dieta ácida, né, as bebidas, os suplementos, então tudo isso vai afetar também o fator de biocorrosão, ou seja, quando eu tenho a combinação de todos esses fatores aqui, principalmente todos esses fatores, eu vou ter então a CEPB instalada em grau maior ou em grau menor, né? Então, aqui esse BI aqui é biocorrosão intrínseca, ou seja, são ácidos que vêm do estômago, que vêm para a boca, na saliva. E aqui, os hábitos alimentares, eles vão originar os biocorrosivos extrínseco, ou seja, o que a gente alimenta. Então, todas as bebidas ácidas, o limão, tudo que é ácido, a gente vai ingerir e a gente vai também provocar a biocorrosão. Tá, Michele, agora sim, então me dá um exemplo de um paciente assim, como que eu vou enxergar tudo isso que você me falou? Então, esse paciente, quando ele chega no consultório, pode ser um paciente antigo seu, de controle de ortopedia facial, de algum procedimento, esses pacientes que retornam a cada 6 meses, e de repente ele chegou com algumas retrações, ele chegou com sensibilidade, e aí você vai falar, opa, peraí, isso daqui não tinha. E nesse período de tempo que você ficou 1 ano sem vir, apareceu tudo isso daí. Aí ele vai te falar como que é o estilo de vida dele. Ah, eu não sou atleta, mas eu faço crossfit, treino crossfit 3 vezes na semana. Então, esse paciente, ele não é um atleta, mas ele não é um atleta, mas ele é um atleta que a gente chama aqui no Brasil de amador, porque ele treina 3 vezes no dia e ele está preocupado com a alimentação dele. E aí, o que acontece? Quando você percebe que tem alguma lesão não cariosa, algum sinal de lesão não cariosa, por exemplo, eu tenho retração gengival nos dentes, em alguns dentes, e eu tenho sensibilidade, aí ele já me falou que ele treina CrossFit. Então, ele está em busca de uma alimentação saudável. Então, ele toma suplemento, ele faz controle com nutricionista e ele tem uma dieta toda reguladinha. E aí você pergunta para ele, olha, mas assim, me conta um pouco sobre o seu dia, como que é a sua alimentação. Olha, eu de manhã, na hora que eu acordo, eu escovo o meu dente e aí eu tomo um shot de limão. Porque eu preciso de tomar um shot de limão. E aí, na sequência, por causa daquele gosto, eu escovo o dente de novo. E aí, eu acabo... aí eu faço a minha alimentação ali, tomo meu café, e aí depois eu almoço. Meu almoço é super saudável. Meu almoço eu como uma salada, uma carne, mas eu tempero bastante com vinagre e limão. E aí, essas combinações são alimentações saudáveis, né? Então, a nossa dieta saudável, ela é uma alimentação ácida. Então, eu tenho um componente de biocorrosão, que é um dos piores,
para a CEPV, e aí eu falo, tá bom, agora me conta uma coisa, você dorme bem? Como que é seu sono? E aí ele vai falar assim, não, eu durmo, meu sono é bom e tal, mas de repente eu peço para ele usar um aplicativo lá, e aí ele vai mostrar que ele ronca. Então ele faz uma apneia do sono. Quando eu tenho a apneia do sono, eu desenvolvo o bruxismo. Então, eu faço o apertamento dental à noite. Se eu faço ele à noite e eu treino CrossFit 3 vezes na semana, quando eu estou treinando o meu CrossFit, eu também estou apertando meus dentes. E, de repente, a minha carga horária de trabalho é muito estressante, que durante também o meu trabalho e as reuniões que eu tenho que participar, eu também aperto o meu dente. Então, essas lesões que eu observei no começo, de retração gengival e de sensibilidade, tá vindo do meu estilo de vida. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso mapear esse paciente e eu preciso controlar esses sinais que ele está sentindo, para que depois, no segundo momento, eu vou fazer o quê? De sensibilização nesse meu paciente, dependendo do tamanho dessas retrações, eu vou fazer um recobrimento, enfim. Aqui a gente não vai discutir técnicas de restauradoras. Mas o que eu quero que vocês entendam que a primeira coisa é o diagnóstico. O que está acontecendo com esse paciente que está manifestando na boca dele esses problemas? Bom, então quais são os sinais clínicos de uma CEPV? Então, eu posso ter um paciente que ele tenha facetas de desgaste na oclusal dos molares e premolares. São as facetas discoides que a gente chama, né? Esqueci a palavra. Faceta de desgaste discoide. Então, aqui a gente vê que a restauração de amálgama está inteira, mas eu tenho um agente aqui biocorrosivo agindo aqui nessa cavidade bucal. Então, isso daqui já é um sinal, opa, peraí, eu tenho um apertamento aqui ou eu tenho uma saliva ácida que está corroendo o dente? Outro sinal clínico são as retrações. Então, eu tenho uma boca aparentemente saudável, os tecidos estão saudáveis, mas eu tenho retrações gengivais. O que será que está acontecendo aqui, nesse paciente aqui? Ele está apertando? Será se foi um tratamento ortodôntico que ele fez no passado e que reabsorveu a tábua óssea vestibular? E aí agora, com o apertamento, ele está piorando o quadro clínico dele? Outra manifestação de doença da CEPV são as lesões não cariosas nas cervicais. Então, eu tenho aqui, e as lesões cervicais não cariosas, ela tem dois tipos. Ela tem um tipo que é característico de apertamento dental. E como que ela é característica? Ela tem bordas vivas, bordas assim, quinas, né? Não sei como é que fala aí na Colômbia, mas assim, os ângulos são vivos, né? E aí, isso daí é indicativo de apertamento dental. E falando em bruxismo e apertamento dental, já vou falar que temos características bem distintas entre o bruxismo em vigília e o bruxismo noturno. Quando eu tenho o bruxismo noturno, clinicamente, às vezes o paciente ele não vai te relatar, às vezes ele dorme sozinho, ele nem sabe que ele tem um apertamento ou o bruxismo, né, noturno. Então, como que clinicamente você vai observar? Quando eu tenho o ranger dos dentes do bruxismo noturno, eu vou ter desgaste na ponta de cúspide. Quando eu tenho o apertamento dental, que é o bruxismo em vigília, eu já não vou ter
essas facetas de desgaste. Eu vou ter o quê? Eu vou ter alterações na cervical dos dentes. Lógico que tem outras características também, dor facial, né, e outras características também, mas clinicamente dentro da boca já é um diagnóstico diferencial desse paciente. Então, outras lesões cervicais aqui, essas lesões cervicais não cariosas, elas já são diferentes dessas lesões aqui. Essas daqui, elas já têm uma quina maior. Aqui, eu não tenho. Elas são arredondadas, o fundo dela é arredondado. Então, opa, o que está acontecendo aqui? Aqui é muito característico de uma biocorrosão, de uma saliva ácida, um desequilíbrio salivar que pode estar acontecendo aqui. É claro que associado a apertamento dental, né? Mas são características diferentes. Ou então eu posso ter também os desgastes na palatina desses dentes, né? Normalmente na palatina dos dentes superiores. Então, isso daqui já é indicativo também de uma saliva ácida. Provavelmente o suco gástrico deve estar voltando na boca durante o sono e mantendo a acidez da saliva, a saliva não conseguindo tamponar e aí formando essas lesões. Quando a gente observa bem o dente, eu tenho a margem preservada de esmalte. E eu tenho corrosão de esmalte e dentina mais no corpo do dente, na face do dente. Por que isso? Porque aqui o sulco que corre entre aqui, o sulco salivar que corre entre os dentes aqui, ele tampona, ele consegue tamponar essa região. Só que como a acidez é muito grande, o desgaste nas faces acontece, né? Então, isso daqui também é um sinal de síndrome de envelhecimento precoce. Então, quando eu vejo o meu paciente que ele tem a língua toda demarcada aqui de dente, isso daqui já é um indicativo de um bruxismo em vigília. Quando eu tenho esmaltes bem trincados, esmalte propagando a trinca, tanto pode ser para dentina ou microtrincas na região cervical também é um sinal de envelhecimento precoce bucal. E essas exostoses aqui, ou seja, os toros, tanto na lingual dos dentes, quanto na vestibular dos dentes superiores e na lingual dos dentes inferiores. Por quê? Porque nessa região, na parte interna, né, na lingual dos dentes, é onde eu tenho mais tração do osso na hora do apertamento. Então, eu vou ter um desenvolvimento maior de toros. E quando eu tenho toros, exostose na parte superior, normalmente na vestibular do dente. Então, na direção da força, da tração, da força do apertamento. Então, a faceta os sinais clínicos, então, os sinais clínicos da CEPB, né? A gente tem, então, faceta de desgaste discoide em molares e pré-molares, recessão gengival ou isolada ou em vários dentes, lesões cervicais não cariosas, fadiga muscular, dor orofacial, cefaleia tensional, língua dentada ou até a linha alba, né, na bochecha, trincas vestibulares, ou trincas, vestibulares não, trincas verticais ou múltiplas trincas no esmalte em dentina, exostose, e a gente vê também a calcificação pulpar e reabsorção vertical. Bom,
a classificação, a gente classifica a CEPB em 4 grupos, né? O grupo 0, ele é um grupo onde eu não tenho nenhuma manifestação bucal. Porém, o meu paciente, ele é um paciente que está no grupo de risco. Então, o que eu tenho? Eu tenho a idade cronológica igual à idade bucal. Eu não tenho nenhuma alteração. Mas é um paciente que ele já tem algum transtorno psicológico, ou ele é muito ansioso, ou é uma grávida, ou é um paciente, um atleta, enfim, ele participa, ou é um usuário de, por exemplo, de medicação, de muita medicação, ou usuário de vapor, né, que fala, cigarros eletrônicos. Então, tudo isso, ele está no grupo de risco. Então, qual que é o meu papel? Orientar. Então, esse paciente vem para mim, para eu fazer um controle, por exemplo, uma profilaxia, eu vou fazer a orientação dele. Vou entender qual que é o estilo de vida dele e eu vou fazer as orientações necessárias. Quando eu tenho o grau 1 da CEPB, eu tenho manifestações leves. Eu continuo tendo a minha idade cronológica igual à idade bucal, só que eu tenho os primeiros sintomas de hipersensibilidade, às vezes eu tenho algumas retrações gengivais e alguns desgastes, né, na cervical dos dentes, só que isso não altera a função. E quando ele está nesse nível, eu tenho uma reversão do quadro. Então, eu consigo fazer tratamentos que eu vou adequar esse paciente para não desenvolver a CEPB para o grau 2 ou grau 3. Quando eu tenho o paciente na CEPB grau 2, esse paciente é o que normalmente vai até o consultório. Por quê? Porque ele já tem dor de dente, às vezes ele tem quadros irreversível, alteração pulpar, ele já tem retrações em vários dentes, ele já tem hipersensibilidade, ele já tem vários sinais de que a lesão já está instalada. Então, eu vou controlar esse paciente e depois eu vou fazer o tratamento reabilitador, né, restaurador dele. Quando eu estou no grau 3, que é de CEPB, esse paciente, normalmente, ele já sofreu trinca dental, ele já perdeu o elemento dental, as lesões não cariosas são muito profundas, ou seja, já atingiu a polpa do dente. E então esse quadro já normalmente é o que aparece para a gente e é o mais difícil de ser tratado, porque a gente tem que controlar esse paciente e fazer o tratamento reabilitador, às vezes implante, às vezes canal. E normalmente esse paciente, quando a gente identifica quais as doenças sistêmicas que estão afetando a boca, eu vou precisar encaminhar ele para médicos específicos, especialidades específicas para poder tratar esse paciente. Bom, quando a gente fala de biocorrosão, eu preciso falar do quê? De saliva. Por quê? Porque normalmente a gente trabalha na saliva, mas a gente não trabalha com a saliva. E a gente precisa entender que a saliva, ela é uma ferramenta maravilhosa para a gente. Por quê? Porque além dela ter uma função de proteção dos tecidos bucais e dos dentes, ela tem a função de ser espelho do corpo. O que é isso? Ela tem biomarcadores, infinitos biomarcadores, que vão indicar onde está o problema sistêmico. Então, através da saliva, eu tenho vários diagnósticos de várias doenças ou risco de várias doenças. Então, ela na boca, qual que é a função dela?
ela vai fazer uma película protetora nesse dente, e ela vai proteger o dente contra organismos, ela vai lumbrificar, e ela vai ajudar no início da digestão, e ela vai ajudar também na deglutição. Então, quando eu tenho uma saliva saudável, protetora, eu tenho a integridade da minha estrutura dental. E aí, se eu tenho alterações fisiológicas e patológicas, eu já vou ter alteração na integridade dental. E nessa degradação biocorrosiva, o que acontece? Eu tenho os ácidos presentes na saliva, os ácidos exógenos, que são através da alimentação, bebidas ácidas, a minha rotina ocupacional, meu estilo de vida, ou então eu tenho também a presença de ácidos endógenos, que vêm através de problemas gastroesofágicos, ou de alimentação, ou transtornos psiquiátricos e estresse. E aí, quando eu tenho esses ácidos agindo na boca sem a função de tamponamento, ou seja, a saliva não consegue degradar esses ácidos, eu vou ter um desequilíbrio e eu vou desenvolver a séctese. A saliva protetora, então, o que ela tem? Ela é uma saliva mais espessa, eu tenho um fluido salivar maior, né? Ou seja, um fluxo salivar maior, eu tenho um pH controlado para manter o equilíbrio dos meus dentes. Então, quando eu tenho a saliva protetora, eu tenho a película protetora, o fluido salivar meu, ele é normal, né? A quantidade de saliva que eu produzo na boca protege todos os meus dentes, e eu tenho um pH salivar normal, pH neutro, né? Quando eu tenho desequilíbrio químico, eu tenho uma saliva não mais protetora, mas ela sinalizadora de que algo de errado está acontecendo. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter redução do meu fluxo salivar, o meu pH é ácido e eu vou ter substâncias que vão degradar meu dente. E como que eu vou fazer isso? Monitorando. Eu monitoro todos os meus pacientes. Seria o ideal, mas a gente sabe que o dia a dia clínico a gente não consegue fazer isso. Mas a gente consegue fazer nos pacientes que estão em grupo de risco. Então, o que eu posso fazer? No meu consultório, adotar a cialometria. O que é isso? Eu vou ver o meu fluxo salivar, se ele está adequado, o meu índice de pH das minhas salivas e se ela está tendo a capacidade de neutralizar os ácidos que estão indo na minha boca. E como que eu faço isso? Então, eu posso coletar essa saliva, ela pode ser uma coleta sem ter um estímulo ou com um estímulo. Nesse caso aqui, não teve o estímulo, então o volume de saliva eu vou acumulando durante um período de tempo. Normalmente, quando ela é não estimulada, são mais ou menos 5 minutos de coleta, e aí eu vou pegar a quantidade, o volume de saliva que eu tenho, e eu vou dividir pelo tempo. Se eu tenho uma quantidade de fluxo salivar menos que 0,2 ml por minuto, eu tenho uma baixa salivação. Então, eu preciso fazer o quê? Estimular essa salivação, né? Aumentar o meu fluxo salivar. Por quê? Porque senão a minha saliva vai ficar ácida e eu não vou conseguir tamponar os ácidos que vêm na minha boca. E aí, depois, eu posso também ver se a minha saliva, ela está com o fator proteção acontecendo, que é a mucina. Então, o que eu faço? Eu testo o meu fio salivar, né? Então, eu meço. Se ele tem acima de 2 centímetros, ele já é uma saliva
que ela está fazendo a função protetora, tá? Acumulando ali na superfície do dente para proteger o dente dos agressores, né? E aí, logo na sequência, eu posso fazer também testar o pH dessa saliva. Eu posso ter no meu consultório essas fitas que a gente compra na internet, tá? No Amazon, deve vender na AliExpress, eu não sei qual site aqui, é Mercado Livre que chama. Mas a gente pode comprar essas fitinhas aqui, ou pode também investir num pH-metro e digital. Então, o que ele vai fazer? Eu vou ver o pH dessa minha saliva. Lembrando que o pH da saliva, ele altera a todo momento. Se eu tenho estresse, se eu como alguma coisa, ou depois que eu como, depois de 30 minutos, eu já tenho um outro pH. Tá, Michelle, então como que eu vou fazer para poder medir isso daí e fazer a comparação? Eu vou medir desse paciente, eu vou padronizar. Toda vez que eu for fazer a cialometria de determinado paciente, eu sempre tenho que fazer no mesmo horário. Por quê? Para eu ter um parâmetro de comparação, o que está acontecendo com ele. Então, a cialometria, na verdade, ela é um exame muito baratinho, você gasta 5 minutos fazendo, e é um exame que é sempre bom ser feito dos pacientes, principalmente dos pacientes que você observa que está em risco, né? Os pacientes que têm um estilo de vida que pode proporcionar essas lesões cariosas aí, não cariosas. Bom, quando eu falei sobre apertamento dental, o sinal clínico do bruxismo em vigília, ele é quase igual aos sinais clínicos de uma lesão, de uma CEPB, Síndrome do Envelhecimento Precoce Dental. Então, ele também tem as facetas de desgaste discoide, só que na oclusal dos dentes, né? Lembra que não é em ponta de cúspide. Pode ter as trincas, retrações gengivais isoladas ou em várias retrações gengivais, lesões não cariosas, cervicais, ou então hipersensibilidade isolada, torus mandibular, lingual, ou exólise, né? Exostose maxilar bucal, fadiga muscular, ele tem a língua, né, marcada, e a linha alba normalmente também evidenciada, e eu posso também ter danos pulpares. Então, esses são os sinais clínicos de um paciente que tem o bruxismo em vigília. Bom, alguns fatores dentro da ortodontia, eles podem estar associados às lesões não cariosas. Quais são eles? Quando eu faço uma expansão dentoalveolar, né, compensatória, onde eu comprimo esses dentes na tábua óssea vestibular, principalmente em periodonto delgado. Então, quando a gente vai fazer uma expansão dentoalveolar, a gente, tanto dentoalveolar ou esquelética, no meu caso, né, com um disjuntor, eu preciso avaliar o periodonto desse paciente. Se é um paciente que tem um periodonto espesso ou delgado, para poder, para conduzir melhor a minha mecânica. Por quê? Porque ele é um paciente de risco para uma lesão não cariosa lá no futuro, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma desoclusão aqui nos dentes laterais posteriores, por exemplo, né? Que eu não tenho, eu faço a desoclusão e não está em canino, está em molares e pré-molares. Isso também vai fazer o quê? Vai provocar lesão não cariosa. Por quê? Os meus pré-molares são os dentes que são mais afetados. Por quê? Porque eu tenho a estrutura de coroa grande e a região de furca, ela é muito pequena. E aí, ali é onde retém toda a força da mastigação e do apertamento, no caso. Então, e a cervical é muito fina, pouco esmalte, pouca dentina.
e aonde onde vai acontecer as lesões cervicais. Quando eu tenho agenesia de laterais e eu mesializo os caninos, normalmente no lugar do lateral, e eu coloco os pré-molares para poder fazer a função de canino, é mortal. Isso daqui, o pré-molar vai pagar a conta. Por quê? Porque ele não tem estrutura para aguentar uma desoclusão, um guia, né? Agora que está tão difundido os alinhadores, né? Então, assim, os alinhadores, para os pacientes que têm lesões não cariosas, hipersensibilidade, os primeiros sintomas, por exemplo, de lesão não cariosa, que é a sensibilidade, eu tenho um indicativo de acidez, né? Ou às vezes suco gástrico presente na cavidade oral. Então, o que acontece? Os alinhadores vão ser bolsões, vão funcionar como bolsões de saliva, muito acúmulo de saliva nos alinhadores e em contato direto com o dente o tempo todo. E aquilo ali vai degradando o esmalte do dente. Quando eu tenho, por exemplo, tratamento ortodôntico, movimentação mais rápida, onde eu tenho bastante compressão de dente no osso, né? Eu também posso provocar essas lesões, as retrações gengivais. Então, quando eu não faço um diagnóstico prévio de lesão não cariosa ou de propriamente dito CEPB, ou esse paciente, ele tem outros fatores de risco para que a doença se desenvolva. Então, se eu não tenho um diagnóstico prévio disso, se eu colocar o aparelho nesse paciente, com certeza lá, um pouco mais na frente, ele pode desenvolver a CEPB. Quando eu removo, por exemplo, as resinas, tanto de atashma ou então de resina de bracket mesmo, se eu faço com brocas multilaminadas, onde eu esquento a estrutura ali do esmalte, eu vou deixar o esmalte vulnerável. Isso daí vai propagar trincas, então também posso causar também lesões não cariosas no futuro. Então, quando eu tenho, por exemplo, a relação de escova com a saliva ácida, é escova, né? Escova, é isso mesmo. Me enganei aqui com o nome, porque está em espanhol aqui, ó, eu confundi. Tá dando nota. Você pediu. Escovar os dentes. Isso. Então, quando eu tenho a relação de escova dental com a saliva ácida também, eu também tenho uma evolução da doença não cariosa. Então, a escova de dente sozinha, ela não vai provocar danos na estrutura de esmalte e dentina. Muitos trabalhos afirmam isso, que não existe, ela não é capaz de provocar esses desgastes. Mas quando eu tenho a escova e eu tenho um fator, uma saliva ácida proveniente, por exemplo, de uma bebida ácida, ou então, por exemplo, um indivíduo, ele passou o dia todo tomando água com limão, e aí logo na sequência ele escova o dente. Então, eu estou tendo o quê? Eu estou tendo a ação de fricção da escova num ambiente onde está uma saliva muito ácida. Então, aí eu posso acelerar esse processo aqui de doença não cariosa. Então, quando, por exemplo, eu tenho cremes dentais que tem ação clareadora, onde meu fator de RDP, que chama, né, são os abrasivos, é muito alto, se eu também associo como uma saliva ácida e a bebida corrosiva, com certeza eu vou ter também as lesões não cariosas e, no futuro, a CEPB. E hoje, aqui no Brasil, está na onda de não ter flúor no creme dental. Isso também está comprovado que o flúor é extremamente importante para que eu tenha uma mineralização de esmalte de dentina o tempo todo.
Ele vai ajudar a saliva no fator de ajudar a tamponar, ajudar a não ter essa corrosão na superfície do dente. Então, hoje em dia, tem vários cremes dentais que têm fluoretos modificados, que são extremamente importantes para indicar ao paciente, né, para poder controlar essa doença não cariosa. Então, o flúor, sim, ele precisa estar presente sempre no creme dental. Bom, então, quais são os fatores e o grupo de risco para as lesões não cariosas e para a sépide? Então, ex-usuário de aparelho ortodôntico, né? Então, pacientes que usaram no passado, fez uma vez tratamento, retratou, esse paciente, ele vai desenvolver? Pode ser que não, mas você tem que incluir ele no grupo de risco. Paciente que tem transtorno de ansiedade moderado e leve, que você observou, ou paciente que eu falo até criança, tá, gente? Porque hoje em dia a gente percebe também que as crianças, elas estão desenvolvendo isso também, o envelhecimento precoce bucal, né? Então, é muito importante também observar tudo isso que eu falei, ela também se manifesta desde criança, né? Principalmente na dieta, por exemplo, da criança. Vamos supor, uma mãe super, assim, cuidadosa com a alimentação da criança, mas, assim, não, o meu filho, ele só toma suco natural. Ele não toma suco de caixinha, ele toma suco de laranja, ele toma suco de uva, mas é tudo integral, tudo Natural. ou seja, extremamente ácido. Então, Sim. assim, a gente precisa ter esse cuidado na hora de falar com o nosso paciente. A apneia obstrutiva do sono, né, onde ela desenvolve o bruxismo, né, noturno, síndrome de burnout, as doenças por refluxo gastroesofágico. Aqui o paciente ele pode ter episódios de refluxo gastroesofágico, por exemplo, se ele sai à noite, ele é saudável, mas ele sai à noite e vai numa churrascaria, come muito, naquela noite ele vai desenvolver um refluxo gastroesofágico. Então, ele não tem a doença, mas ele tem o episódio. E se isso vai acontecendo, ao longo do tempo, essas lesões vão aparecendo. O bruxismo, então, o bruxismo e vigília, né? Dietas esportivas, suplementos, ácidas, né? Usuário de substâncias ilícitas e medicamentos corrosivos, usuário de cigarros eletrônicos, né? Porque esses cigarros eletrônicos hoje está muito na moda entre os adolescentes, jovens aí, e o componente deles tem uma acidez muito grande, né? E normalmente ele está vinculado, o cigarro está vinculado a uma bebida alcoólica ácida. Então, assim, 2 agentes ácidos provocando aí fazendo com que a saliva não consiga tamponar esses ácidos, né? Bom, peraí que eu vou arrumar aqui, senão vocês não vão enxergar. Bom, usuário de medicamentos controlados, né, para ansiedade, TDAH, essas medicações também, elas provocam apertamento, bruxismo, né, ajuda, né, a provocar isso daí. Atletas de alto rendimento, né, e aqui a gente coloca também os atletas amadores, hipomineralização de molar e incisivos, isso a gente tem visto muito no consultório, nos adolescentes, né, os pequenos aí de 7, 8 anos de idade. Bruxismo do sono e suas comorbidades, respiradores bucais e suas comorbidades, bulimia e anorexia, e outros transtornos psiquiátricos e gástricos.
pacientes pós-bariátricos, né, que vão desenvolver um refluxo ali crônico. Aqui, as alterações salivares, né, as alterações salivares são diminuição do fluxo salivar, a saliva que ela não tem tamponamento, ou não tem função, a mucina não está fazendo a sua função de proteção, enfim, vários distúrbios salivares. Associação de escova dental com bebidas corrosivas e ácidas, e excessiva exigência ocupacional de trabalho, por exemplo, com dupla jornada de trabalho. Então, esses indivíduos, né, pertencem ao grupo de risco. Tá, Michele, entendi tudo mais ou menos assim, sei pelo menos saber o que acontece na CEPV e como que eu vou conduzir esse paciente. Bom, quando você pega esse paciente, um paciente novo que vai fazer uma avaliação lá e você percebeu alguns sinais clínicos de lesões não cariosas ou de CEPV, por exemplo, você vai fazer uma anamnese participativa, não interrogativa. O que é isso? Você vai pegar e vai direcionar a conversa com esse paciente. Então, você vai perguntar primeiro com o que ele trabalha, né, para você direcionar todo o questionamento em cima da atividade funcional dele, como que é a alimentação, né, se é um paciente que é atleta, como você vai direcionando essa anamnese personalizada para você entender o estilo de vida dele e, a partir daí, você conseguir extrair os dados para fechar o diagnóstico. Então, esse prontuário eletrônico aqui de lesão não cariosa, ele é enorme. Eu coloquei só um pedacinho dele aqui para vocês saberem que existe esse prontuário, e é um prontuário interessante, mas assim, você não vai passar para todos os pacientes, sim para os pacientes que têm alguns sinais clínicos, e a partir daí fazer o controle dele, ou deixar ele assintomático, e depois fazer o tratamento curativo dele. Toda essa anamnese aqui e mais os artigos que eu usei para poder fazer essa apresentação, ou seja, alguns artigos interessantes para a gente saber sobre pH, sobre lesão não cariosa, eu coloquei tudo numa pasta, e aí eu vou mandar para a Janete, aí a Janete vai mandar para todos. Sociedade, para a sociedade. Sim. Isso, porque tem bastante artigo sobre, então eu vou mandar esses artigos bonitinhos para vocês terem. Além dessa anamnese aqui, existe também, por exemplo, alguns questionários que você vai identificar se o paciente tem ansiedade, alguns outros questionários específicos também, eu vou deixar tudo lá nessa pasta, porque dependendo dessa anamnese, do que o paciente relatar no primeiro momento, ou às vezes você não percebe que ele é ansioso no primeiro momento, mas numa segunda, terceira consulta, às vezes ele está impaciente lá fora, na sala, na recepção, pelo comportamento dele, você pede para ele responder se ele tem algum distúrbio, né? Você consegue ver. Michele, eu vou tratar? Não, você não vai tratar, você vai encaminhar esse paciente. Se você está observando que esse paciente tem algum distúrbio psiquiátrico ou um distúrbio gastroesofágico, como que eu vejo? Característica clínica de desgaste na palatina, né? Faceta de desgaste nos dentes posteriores. Então, você vê que alguma coisa de errado tem. Então, o que você pode fazer? Você pode encaminhar esse paciente para o gastro. Muitas vezes ele não sabe que ele tem algum distúrbio, né? É assintomático. Mas quando você observa essas doenças sistêmicas tendo atividade na boca, você vai encaminhar. Por quê? Porque você precisa
que o paciente esteja equilibrado, porque senão o tratamento, qualquer tratamento que você vai for fazer nele, não vai ser um tratamento duradouro. Bom, então quais as estratégias para prevenir essa sépebe ou as doenças não cariosas? Então, eu posso pedir para ele fazer o controle do apertamento, eu observo que ele faz apertamento dental, eu vou, em vigília, eu vou pedir para ele controlar, né? Aí existe vários aplicativos para isso, para lembrar ele, o post-it. Bom, vocês vão montar estratégias para fazer com que ele tenha consciência de que ele está apertando os dentes. Então, são essas ferramentas que você vai ajustar no dia a dia dele, o que for melhor para ele não apertar os dentes. As pastas de dentes, elas precisam ter flúor, bastante flúor, e abrasivo, menor quantidade de abrasivo. Aqui no Brasil, por exemplo, o melhor creme dental que tem aqui, que tem fluoretos modificados e que tem um fator de abrasivo pequeno, é o Eumex. Como? Eumex. Ah, ok. Eumex. Isso, é o laranja. Ele é o melhor creme dental que a gente tem aqui para uso contínuo. Mas tem cremes dentais bons também aqui, mas assim, Colgate, que não promete nada, né? São os cremes dentais que é só para controle de placa bacteriana, limpeza normal, né? Todos os cremes dentais que tem muito abrasivo, que promete clarear o dente, whiteness, todos os whiteness, todos os de rejuvenescimento, todos esses cremes dentais, eles têm um fator abrasivo muito alto. Então, eles não podem ser usados. Aqui, lembrando, também, fazendo uma ponte no creme dental, o creme dental para sensibilidade dentária, ele é um analgésico, ou seja, ele não pode ser indicado para uso contínuo, o paciente não pode usar continuamente. O creme dental para sensibilidade, ele vai cortar a sensibilidade ali no momento, mas você vai precisar fazer um tratamento de desensibilização desses dentes. Tem técnicas para isso. Por quê? Porque se você pedir para ele usar o creme dental para sensibilidade por um longo período de tempo, é como se você estivesse receitando um analgésico para dor de cabeça todos os dias para ele. Então, o creme, ele vai acabar mascarando essa dor, vai virar uma dor crônica e pode agravar por uma pulpite irreversível, por exemplo, né? Então, o creme dental, ele precisa ser bem indicado, coisa que é muito difícil aqui no Brasil, porque tem infinitos e não é o dentista que receita, né? Normalmente, o paciente vai lá, pega e usa e tá tudo certo. Então, bom, sobre o creme dental, então a gente precisa entender mais sobre o creme dental para a gente indicar o creme dental correto, né, para o paciente. Não é um creme dental para todos os pacientes. Cada um precisa ter uma necessidade diferente. O sea, no hay una crema dental para la familia. No. Mas quando o paciente... Não, então, só que assim, quando o paciente é assintomático e ele não tem nada, ele pode usar o mesmo, todos usarem o mesmo. A partir do momento que eu tenho alguma alteração e o dentista que vai avaliar ali no momento, aí ele vai receitar o creme dental de acordo com a necessidade. Tá. Então, o creme dental, ele aqui no Brasil, eu não sei se vocês conhecem, o Colgate Total 12. É o creme dental que é o mais barato de todos. Esse é um excelente creme dental. Então, ele pode ser usado sempre para todo mundo, desde que não tenha nenhum problema.
Se eu tenho uma retração gengival, uma sensibilidade, eu vou receitar um tipo de creme dental num primeiro momento, depois eu vou fazer o tratamento para desensibilizar, né? Hoje em dia a gente não fala de sensibilizar, a gente fala... Ah, esqueci o termo. Mas, assim, é uma desensibilização, né? E aí, esse paciente, ele vai voltar ao creme dental que ele usava anteriormente. Se eu tenho uma saliva, por exemplo, muito alcalina, que eu tenho muita produção de tártaro, eu vou indicar um creme dental que vai ajudar a não formar placa, né? Então, assim, ele vai ajudar, auxiliar nesse processo da não formação de placa bacteriana. Então, assim, desde que o paciente ele esteja equilibrado, eu posso usar um creme dental de base. A partir do momento que ele tem alguma alteração, eu tenho que ajustar esse creme dental de acordo com a necessidade. Tá. Aqui evitar escovar os dentes após consumir ácido. Então, normalmente, quando a gente se alimenta, qualquer alimentação, a saliva, ela demora, em média, 30 minutos para poder conseguir fazer a ação de tamponamento. Então, nesse intervalo de tempo, é bom que não se escove os dentes. Então, espere esses 30 minutos para poder neutralizar o ácido e eu conseguir escovar o dente sem degradar o esmalte do meu dente. Então, por exemplo, se eu acordo de manhã e já escovo o dente, bom, eu tenho um pH ácido porque eu reduzi meu fluxo salivar durante a noite, então se eu combinar o creme dental com a escova de dente, eu vou degradar o esmalte do dente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enxaguar a boca e vou tomar meu café e depois eu vou escovar o dente. Então, assim, são pequenas mudanças de hábitos que você vai fazer no seu paciente, entendendo qual é o dia, como é o dia dele, desse paciente. Então, ele vai me relatar o dia dele, como é a dieta, como é o diário dele, né, das atividades, e eu vou ajustando as pequenas coisas para que ele fique equilibrado. Então, outra coisa, análise salivar. Então, assim, a análise salivar, na verdade, gente, a saliva é uma outra aula. A saliva é maravilhosa. Esses dias eu fiz um curso sobre saliva, eu amei, e eu recomendo que vocês vão atrás de conhecimento sobre saliva, sobre os marcadores salivares, porque isso é uma ferramenta muito importante para nós. A gente pode ser que a gente não trate muita coisa, mas a gente vai indicar. Tem os marcadores de cortisol, tem marcador para doenças sistêmicas, como mal de Parkinson, Alzheimer. Já estão fazendo na França teste de gravidez pela saliva, ou seja, daqui a pouco a gente não vai precisar tirar sangue mais para fazer análise, vai só pela saliva. Então, é um estudo muito interessante de se fazer, entender um pouco mais sobre saliva. Então, o que eu faço? Só lembrando aqui, senão eu vou esquecer. Então, por exemplo, toda vez que eu tiver uma bebida ácida, o que eu vou fazer? Eu vou enxaguar minha boca para poder ajudar minha saliva a tamponar a acidez que foi provocada ali. Sempre fazer isso, tá? Então, são dicas bem, bem básicas que faz total diferença. Todas as vezes que eu for fazer uma reabilitação ou uma movimentação dental, eu preciso chegar no guia lateral de canino, é onde eu vou ter a minha desoclusão protegida e as forças mastigatórias todas equilibradas. Então, eu posso pedir para o meu paciente, se ele é atleta, eu posso pedir para ele usar um protetor bucal durante a prática de esporte.
O protetor bucal, ele tem vários tipos, e esses protetores bucais dependem da atividade que esse paciente faz. É um lutador, é um tipo de protetor. Se é para fazer musculação, é um outro tipo de protetor. Mas, enfim, precisa fazer um protetor bucal para esses pacientes que fazem esportes, né, praticam esportes, para proteger do apertamento dental. Placa rígida para os pacientes que fazem o bruxismo noturno, né, para poder proteger a estrutura dental. Enxaguar a boca antes de escovar os dentes, para a gente conseguir neutralizar, né, tamponar essa saliva ou diluir o ácido que está ali na boca antes de escovar os dentes. E ter um equilíbrio oclusal nessa mastigação também, né? Então, outra dica, outra estratégia seria a indicação, se a gente detectou transtornos psiquiátricos, né, eu encaminhar esse paciente para que o trabalho nosso seja bem realizado e esse paciente ele mantenha a saúde bucal, proteger as trincas que acontecem em esmalte e dentina, desde que seja sintomático no caso, né, por exemplo, com hipersensibilidade, eu devo proteger essas trincas. Eu também posso fazer tratamentos para reduzir a permeabilidade no esmalte, onde eu vejo que o esmalte ele está vulnerável. O diagnóstico prévio das enfermidades gastroesofágicas, então, qual que é o sinal muito importante para que esse paciente possa ter e ele seja sintomático? As lesões ali, os desgastes na palatina dos incisivos superiores, dos dentes anteriores, principalmente, e as facetas discoides nos dentes posteriores. E esse último item aqui é um item bem importante também, que esse professor, o Paulo Vinícius, fala sobre a gente fazer a troca das restaurações quando ela atinge a crista marginal, MOD, né, que a gente chama aqui. Ela perde, então, a mesial e a distal, as cristas marginais. Todas as vezes que eu tenho paciente que tenha essa MOD em amálgama, eu tenho que trocar ela por resina. Por quê? Porque a crista marginal é como se ela fosse a coluna do dente. É a união da vestibular e da palatina ou lingual do dente. Então, se eu removo numa restauração, é necessário remover, eu preciso de um material que seja adesivo para que una toda a estrutura do dente. E com isso, eu não vou ter trincas, né? Trincas, exato. Então, isso é muito importante, principalmente para os pacientes que têm bruxismo. Então, eu não vou sair trocando de todo paciente, mas todo paciente que a gente perceber que faz apertamento, tem algum sinal de sépeve, eu já tenho que fazer essa troca aqui, tá? Sempre por um material restaurador adesivo. Ou pode ser, por exemplo, uma coroa de porcelana, né? Um sistema que seja sistema adesivo, tá? Bom, então, qual que é a nova ordem da odontologia? A nova ordem da odontologia que a gente tem percebido que devido à mudança do hábito, né, do estilo de vida, a gente está observando novas enfermidades, novas doenças, novas síndromes, né? E isso está fazendo com que a gente quebre a cabeça, né, para poder resolver esse paciente como um todo, né? Então, a gente tem observado o grande número de pacientes jovens
onde a boca são bocas limpas, que não têm lesões cariosas, mas ele apresenta uma diminuição da vertical de oclusão, né, devido aos desgastes, devido à desmineralização dos dentes, né, e tantos outros sinais que a gente já comentou aqui. Então, quando eu tenho sinais clínicos de envelhecimento num paciente onde a idade cronológica dele é igual à idade dental, eu não preciso me preocupar. Quando eu tenho jovens que estão com estilos de vida diferentes, né, e que apresentam uma idade cronológica diferente da idade bucal, ou seja, o envelhecimento da boca, né, dos dentes, das estruturas ali na boca, isso é patológico. Então, isso eu tenho que verificar o que está acontecendo com esse paciente, né? Então, essa é a nova ordem, esses são os novos desafios que a gente vai enfrentar. E como que a gente vai tratar? A gente vai orientar esse paciente, a gente vai ver quais são os problemas que estão afetando, se é de resolução odontológica, a gente vai tratar. Se é de resolução médica, por exemplo, a gente vai indicar. A partir do momento que eu tenho um paciente equilibrado, aí eu vou fazer meu tratamento. Eu vou fazer meu tratamento restaurador, eu vou fazer meu tratamento reabilitador, eu vou fazer meu tratamento ortodôntico. Então, isso é muito importante da gente ter em mente. Bom, então, finalizando, esse é o livro, né? É o último livro do Paulo Vinícius Soares, que fala sobre síndrome do envelhecimento precoce bucal. E, na verdade, está tudo borrado aqui, porque... Deixa eu tirar esse negócio aqui, para vocês verem aqui. Então, e tem um professor aqui no Brasil que chama Ricardo Thanos, que ele fala o seguinte: nós não trabalhamos com dente, nós trabalhamos com gente. Ou seja, hoje em dia, a gente precisa sair fora da caixa odontológica, não enxergar só dentes. A gente precisa enxergar o paciente como um todo, e a partir daí, a gente entrar na nossa área de atuação, porque o paciente é um todo. Toda manifestação sistêmica, muitas delas vão ser, toda doença sistêmica, ela vai ter uma manifestação bucal, seja na saliva, seja na estrutura dental, seja nos tecidos, então a gente precisa estar atenta e ver o paciente como um todo. E eu queria agradecer também o convite, né? E eu não sei se eu, na verdade, eu vou tirar meu compartilhamento aqui. Eu não sei, na verdade... Opa. Eu não sei se eu baguncei a cabeça de vocês. No, muy interesante porque sí, Michelle, porque nós temos pacientes con todas esas cosas que você apresentou hoje. Todos temos, y de verdade, hay muchas cosas que uno sabía de que você falou hoje, algunas había esquecido, mas la parte del bruxismo, que siempre tiene mucha controversia, você vai falando e você vai lembrando, isso tinha tal paciente, que eu vou fazer com tal paciente. Y acho que no había asociado realmente el nuevo estilo de vida que tienen las personas con nuestra área. Realmente yo no había feito ese link. Creo que es muy importante porque realmente la sociedad allí ha cambiado, ¿sí?